Então, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa audição sobre as decorrências de lama no estuário do Sado. Cumprimentar os senhores deputados aqui presentes, os senhores deputados que nos acompanham via Skype, o senhor Presidente do ICNF e o senhor Presidente da APA. Para uma intervenção inicial para a apresentação do requerimento, o Grupo Parlamentar requerente foi o Partido Comunista Português. Então dou a palavra para uma apresentação de 3 minutos à senhora deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do ICNF e na APA, agradecendo também a disponibilidade para falar connosco e para discutirem connosco as questões relativamente a este acidente de uma obra da responsabilidade da Terpocet e que levou à escorrência de sedimentos para o estuário do Sado, tendo conduzido ao soterramento de uma pradaria marinha e que suscitou também inúmeras preocupações sobre a reserva natural do estuário do Sado, considerando que esta obra e este acidente decorreu numa zona contígua a esta área protegida. Tivemos conhecimento, pelo menos foi do conhecimento público, que houve denúncia deste acidente, que o ICNF se deslocou ao local. E a primeira questão que gostaria de colocar a ambos, ao ICNF e à APA, é como é que avaliam os impactos deste acidente no estuário do Sado e também, tendo em conta a ocorrência deste acidente, também se têm já identificação se por parte desta empresa estava a ser cumprido com aquilo que foi aprovado, porque segundo a informação que temos é que esta obra está licenciada. Gostaríamos também de perguntar o seguinte: há preocupações e foram expressas preocupações sobre o tipo de sedimentos que escorreram para o meio aquático e a questão que gostaria de perguntar é se confirmam que estes sedimentos que foram para o meio aquático não contêm poluentes e que se tratam de facto de elementos naturais do ecossistema, como foi afirmado nesta comissão pela Terpocet. Perguntamos também se, na decorrência deste acidente, a empresa foi alvo de algum processo de contraordenação no que diz respeito em matéria ambiental. No outro conjunto de questões, gostaríamos de perguntar o seguinte: foi aqui afirmado, na audição com a Terpocet, que a empresa estaria a trabalhar com as autoridades para o estabelecimento de medidas de compensação ambiental. Eu gostaria de perguntar se confirmam e, estando a ser desenvolvido este trabalho, gostaríamos de perceber o que é que está a ser preparado e que medidas é que estão a ser pensadas para a recuperação ambiental. E, por outro lado, também, para além daquilo que está a ser preparado, o que é que, na vossa opinião, do ICNF e na APA, que medidas é que são necessárias, o que é preciso, não só para recuperar esta pradaria marinha que foi danificada, mas que medidas é que são necessárias para evitar que acidentes desta natureza voltem a acontecer? E para terminar, uma última questão, que se prende com o seguinte: nós consideramos que esta era uma oportunidade importante para se fazer um estudo de inventariação das pradarias marinhas do estuário, um mapeamento dos habitats, a avaliação de medidas de recuperação, nomeadamente até com o alargamento destas mesmas áreas, com eventual transplante e plantação de ervas marinhas e a sua respectiva monitorização, e também a recuperação e a renaturalização do espaço terrestre que foi afetado, e gostaríamos de perguntar qual é que é a opinião do ICNF e da APA sobre estes aspectos. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Daremos então agora início à fase das apresentações iniciais dos requeridos e, por ordem que me foi feita chegar, eu darei então a palavra ao senhor Presidente do ICNF, o engenheiro Nuno Banza. Penso que nos está a ouvir. Bom dia. Sr. Deputado, bom dia. Sr. Presidente, bom dia. Bom Não dia. sei se me estão a ouvir. Sim, sim. Então faça favor.
Muito obrigado. Bom dia a todos, senhores deputados, caros colegas, muito obrigado pelo convite. Está comigo o senhor, o meu colega, engenheiro Rui Pombo, que além de ser meu colega no Conselho Diretivo do Instituto, é o diretor regional de Lisboa e Val do Tejo do ICNF. O ICNF, como sabem, os senhores deputados, encontra-se regionalizado e estas matérias são geridas ao nível das regiões e, portanto, com a autorização do senhor Presidente, eu pedia que o meu colega Rui Pombo fizesse esta intervenção inicial, sem prejuízo de eu me manter naturalmente aqui a acompanhar também a audição e estar naturalmente disponível para eventualmente complementar alguma resposta que seja necessário dar e, portanto, com a sua autorização, Sr. Presidente, eu pedi ao meu colega Rui Pombo, que me está também aqui a ouvir, que pudesse então fazer a intervenção inicial com a informação que o ICNF detém sobre este assunto. Sim, então tem a palavra o engenheiro Rui Pombo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, cumprimentar todos que acompanham esta audição e na sequência da introdução que o Sr. Presidente do ICNF já deu, o Instituto, como penso que saberão, é constituído por 5 direções regionais, portanto é um Instituto com competência territorial do continente português, mas que está dividido em 5 direções regionais. No caso do território afetado, insere-se na Direção Regional de Conservação da Natureza de Lisboa e Val do Tejo, e que eu, enfim, tenho a honra de ser diretor regional desta área. E, portanto, em sequência, dar nota daquilo que foi feito no imediato após termos percepção do que se estava a passar. Nós fomos alertados por várias fontes, designadamente através da comunicação social e de digamos, informações que nos foram feitas chegar diretamente através de vários populares, e de imediato deslocamos uma equipa de vigilantes de natureza ao local que tentou apurar o que se estava a passar e ter percepção do impacto que esta situação tinha no local. Foram feitas 3 visitas ao local por parte dos vigilantes de natureza, logo de imediato, com acompanhamento de equipas técnicas também do Instituto para tentar verificar a situação que se punha no local. Portanto, o que percepcionamos foi, desde logo, tinha havido uma abertura na bacia de drenagem da área onde estavam a ser colocados os sedimentos provenientes das dragagens que estavam a ser realizadas na zona, dragagens essas que aconteciam de forma normal, mas aparentemente por uma condição meteorológica que se fez verificar no local, com um aumento de pluviosidade de forma muito intensa, a bacia de retenção não conseguiu segurar toda essa água e, portanto, teve um rebentamento. Rebentamento esse que levou a que esse material escorresse para a zona do estuário, imediatamente concomitante com a área onde estava a ser depositado, e levou a que, conforme podemos verificar nos dias subsequentes, a morte o impacto que levou à morte de uma grande área de pradaria marinha, de cerca de 4.000 metros quadrados, existente na praia da Eurominas. Esse facto deveu-se à quantidade de sedimentos que se depositaram sobre essa zona, que levou à asfixia da pradaria marinha aí existente. Entretanto, o que temos feito, realizado, só dar nota que esta área é uma área que tem vários estatutos de conservação. Desde logo é uma zona de proteção especial do estuário do Sado, classificada assim na Rede Natura 2000, é uma zona especial de conservação do estuário do Sado, também com importância vária e qualificada desse ponto de vista, e depois a área marinha afetada integra-se na Reserva Natural do Estuário do Sado. A área terrestre em causa não está integrada na Reserva Natural do Estuário do Sado, está integrada nas outras 2 classificações que referi anteriormente.
Desenvolvemos até ao momento várias reuniões com a empresa responsável por esta intervenção, tendo também conseguido a informação que conseguimos recolher e os trabalhos que conseguimos desenvolver permitem-nos desde logo perceber que a área terrestre afetada é uma área de vegetação ruderal sem grande importância ou sem importância relevante do ponto de vista da conservação e que será recuperada de acordo com aquilo que a empresa tem já em curso, a proposta que nos submeteu e que se encontra em análise, mas que será, a proposta é de renaturalização e recuperação dessa área e que aparentemente poderá ser feito sem grandes constrangimentos. Já a parte marinha afetada, os tais 4.000 metros quadrados que foram afetados de pradarias marinhas, é uma área muito mais sensível, uma área do ponto de vista da conservação da natureza com muita importância, e estamos a ver como é que poderemos de alguma maneira acompanhar esta proposta e ver qual a melhor forma de intervenção. A proposta que nos foi colocada pela entidade encontra-se em análise e esperamos nos próximos dias, semanas, ter uma análise técnica que nos permita verificar a melhor forma de intervenção no sentido de recuperar esta área, minimizar os impactos que ocorreram nesta mesma área. Depois dar nota também que relativamente ao problema que aqui tivemos, do impacto e que levou à morte desta área de pradaria marinha, encontra-se em instrução um processo de contraordenação levantado no decorrer da informação técnica que foi elaborada e, portanto, o mesmo se encontra em instrução e a correr os trâmites normais para a averiguação do impacto e em função da decisão também daquilo que vier a ser o levantamento que for feito, será tomada a decisão sobre o mesmo com impacto, digamos, e notificado o autor da intervenção que levou a esta situação. Portanto, dizer que o material dragado, de acordo com as informações que temos e temos das análises que nos foram feitas a chegar, é material não poluente, de grau de nível 1, do ponto de vista da tipologia de sedimentos, são sedimentos da zona do estuário, sem material poluente, portanto, areias, diria, com algumas lamas, e a empresa apresentou já e desde logo se mostrou disponível para encontrar uma solução que permita minimizar os impactos que foram criados por este acidente. E está aparentemente, pelo menos das diligências que temos feito junto da empresa, disponível para efetuar todas as intervenções necessárias para minimizar este impacto e recuperar a área de forma mais capaz possível. Muito obrigado. Então usará agora da palavra o Sr. Presidente da APA, o Dr. Nuno Lacasta, que penso que também nos está a ouvir. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom dia. Nós não estamos a ver... agora já sim. Faça favor. Muito bem, Sr. Presidente. Eu vou ser razoavelmente rápido, porque muito da caracterização e das questões principais já foram referidas pelos meus colegas do ICNF, que cumprimento, e vou apenas polvilhar, se me permitem, duas matérias do ponto de vista da APA. A primeira relacionada com a intervenção e as análises que foram feitas em termos de cumprimento da Declaração de Impacto Ambiental deste determinado Topor 7
que já vem desde 2007, e em segundo lugar, muito dar nota daquilo que fizemos no terreno e particularmente a questão da qualidade dos procedimentos e das garantias que já foram, aliás, ditas anteriormente. Só para recordar que este terminal enfim, isto é um de 2 terminais ali contíguos, não é? Como sabemos, estamos a falar deste terminal, no caso, Topor 7, mas existe um outro ao lado da Termitrena, e esta intervenção de dragagem de manutenção para efeitos de navegação já foi iniciada em 2017, ou seja, o pedido, mas só no final de 2020, como sabemos, então, é que foi possível iniciar a obra. Uma das razões para ter demorado este tempo, do ponto de vista do promotor, evidentemente da conferência por parte das diferentes entidades, foi porque, como estava estabelecido na declaração de impacto ambiental deste terminal, era importante aferir que a tipologia de sedimentos associados a estes volumes de dragagem, e por isso foi realizada uma campanha de caracterização da qualidade dos sedimentos na área a dragar, tendo este relatório sido enviado à APA Arragado Alentejo. E esse trabalho também foi feito e foi elaborado pelo IPMA, e essa análise feita de acordo com a portaria 1450/2007 de 12 de novembro permitiu concluir que os dragados são, na sua grande maioria, materiais de classe 1, isto é, sem perigosidade, correspondente por isso a material dragado limpo e que pode ser depositado no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão, utilizando para a alimentação das praias, sem normas restritivas. Como dizia, aliás, o engenheiro Rui Pombo, são areias. Foi também identificada em menor quantidade inertes de classe 2, que correspondem a material dragado com contaminação vestigiária, insisto, vestigiária, que pode ser imerso no meio aquático. Isto é importante também porque, como sabem, desde 2013-2014 foi possível fazer uma redefinição da consideração da perigosidade destes dragados no âmbito de uma coisa de um grupo que todos conhecemos, o Grupo de Trabalho do Litoral, onde estivemos todos envolvidos, e aqui o objetivo é, se possível, sempre depositar inertes de classe 2 no meio imerso, isto é, para aproveitar a deriva costeira. E, portanto, ainda assim foi decidido que estes materiais poderiam ser armazenados, uma vez dragados, no terrapleno da Topor 7, e ficariam assim disponíveis para utilizações futuras, no caso do tipo 1, reposição em praias, no caso de tipo 2, para a deriva costeira. E devo dizer o seguinte, se me permitem, é que no que diz respeito aos dragados tipo 2, foi decidido depositá-los no terrapleno depois de gorada a hipótese de os depositar na base do delta do estuário do Rio Sado. Isto porque foi resultado de uma providência cautelar, entretanto colocada no âmbito das operações associadas, não a este projeto, mas ao projeto que todos conhecemos, Melhoria da Acessibilidade Marítima ao Porto de Setúbal. E devo dizê-lo com alguma frustração, que se não tivesse sido, e todos vimos que aquela outra intervenção decorreu com absoluta normalidade, está também concluída, teríamos depositado estes dragados tipo 2 no delta do estuário, que é o local apropriado para permitir a deriva costeira, alguma da qual poderá depois resultar na deposição destes materiais em praias. Enfim, foi uma oportunidade infelizmente perdida, mas vivemos no Estado de Direito e temos que aceitar, evidentemente, situações destas. E por isso a obra iniciou-se em dezembro. A situação que todos conhecemos, deste talude do tanque de contenção que cedeu, originou uma escorrência de sedimentos tipicamente de tipo 1, de classe 1, e como foi referido anteriormente, o dono da obra tomou de imediato medidas para reduzir as escorrências para o meio hídrico, através da colocação de uma barreira e abertura de valas de retenção. Em 25 de janeiro, a APA
através da RH Alentejo, acompanhou a Igamauot numa ação de inspeção ao local e foi, na altura, constatado que e foram recolhidas amostras mais finos para uma análise desses mesmos sedimentos. E o resultado dessas análises concluiu que não foram identificadas substâncias que possam pôr em causa a qualidade do meio hídrico, de forma preocupante, sendo que a turbidez que se verificou é temporária, é habitual neste tipo de operações, e tudo indicou, em resultado dessas mesmas amostras e análises, que as alegadas lamas negras são essencialmente argilas de cor escura, como aliás o arquiteto Rui Pombo referiu anteriormente. E no âmbito da verificação do cumprimento da Declaração de Impacto Ambiental, a APA solicitou ao promotor informação completa sobre as intervenções e sobre o cumprimento das medidas ambientais estabelecidas. E por isso posso dar nota do seguinte, que, por um lado, o promotor explicou a situação que deu origem às ocorrências, demonstrou o cumprimento das condições da Declaração de Impacto Ambiental e informou que os resultados das análises às amostras de lamas vieram a confirmar que estas não estão contaminadas de todo, correspondendo, aliás, à tipologia de dragados que foi objeto de intervenção. Apresentou também um mapeamento das pradarias e, sobre esta matéria, defiro para meus colegas do ICNF aquilo que acabaram de referir, evidentemente. A 16 de abril último, em visita ao local, a APA, também através da ARH do Alentejo, verificou a conclusão das operações dos dragados, tendo sido retirado o tubo de descarga da água sobrante da deposição destes mesmos dragados. Em conclusão, temos acompanhado este assunto, anteriormente à intervenção e posteriormente ao acidente, e isto correspondeu a um impacto temporário, reversível, e aliás ouvimos já indicação nesse mesmo sentido, e do ponto de vista do promotor, toda a disponibilidade para levar a cabo as ações que forem necessárias para esse mesmo efeito. Do ponto de vista da APA, nada indica que no desenvolvimento normal da operação de dragagem tenha ocorrido contaminação do meio hídrico e, portanto, aquela descarga de materiais finos, argilas e mais grosseiras areias que ocorreu em janeiro foi acidental, tendo afetado apenas a envolvente, e nos temos aquilo que foi referido pelo meu colega do ICNF, para quem uma vez mais defiro sobre essa matéria. Muito obrigado, estou disponível para questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Damos então agora início à ronda de intervenções. Cada um dos grupos parlamentares disporá de 4 minutos e, por ordem de representatividade, iniciará o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinotes Batista. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Na sua pessoa, gostaria de cumprimentar todos os colegas e, naturalmente, de poder saudar o engenheiro Rui Pombo, do ICNF, e também o engenheiro Nuno Lancasta, da APA, são presenças tão regulares nesta casa e pelas informações que aqui nos vieram prestar. Esta é uma audição que surge na sequência de um conjunto de outras audições que foram feitas e que julgo que, pela informação que nos foi prestada, temos hoje uma boa oportunidade de refletir sobre as cautelas que devemos ter também na defesa do ambiente, também na denúncia de hipotéticos acidentes, catástrofes e crises ambientais. Isto porque eu queria ser muito claro com os dados, com os elementos científicos que nós temos hoje. Nós sabemos que onde se fala de manchas negras, na realidade estamos a falar de turbidez gerada por argilas, mas um fenómeno naturalíssimo. Onde se fala de um enorme desastre ambiental, afinal estamos a falar de algo que é absolutamente indesejável, não há ninguém que não compreenda que o rebentamento de um talude, onde estão sedimentos que depois provocam escorrências e trazem turbidez, é algo que ninguém deseja. Agora, acho que é necessário que, para defendermos genuinamente o ambiente, para podermos, e perdoem-me que recorra à fábula de Pedro e do Lobo, tínhamos que ter algum cuidado de não nos deixarmos impressionar pela primeira imagem, por mais impressiva que ela possa ser, e que possamos ir ver na substância aquilo que de facto se trata. O estuário do Sado, ao longo de décadas, foi vilipendiado pela ganância da exploração do lucro por muitas vezes. E é a nossa função, deputados do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do PCP, dos outros partidos, é a nossa função sermos extremamente atentos a estes fenómenos. E também, quando acontecem casos de manifesto exagero, também temos que o dizer. Nós tivemos aqui uma associação ambiental que trouxe uma denúncia onde falava em catástrofe ambiental. E eu tive a oportunidade de questionar se podiam quantificar quantas espécies tinham desaparecido, qual era a extensão das pradarias marítimas que tinha sido afetada e que tinha até putativamente desaparecido,
e não foram capazes de quantificar nada. Por outro lado, uma entidade privada, isto é um contrassenso, porque o privado por muitas vezes vai à procura do radical lucro e acaba por cometer excessos, mas tivemos um privado, não querendo santificar quem ao longo de tantos anos teve comportamentos, e não me refiro a estas entidades em particular, mas é da natureza mesmo das próprias explorações e das próprias explorações económicas, às vezes não serem tão zelosas, e temos feito em Portugal uma evolução muito virtuosa no sentido de controlar o que é feito, mas tivemos um privado que veio cá apresentar um conjunto de dados suportados por profissionais da área e onde foi possível esclarecer algumas coisas. É bom que quem nos ouve perceba, e uma vez que quer o engenheiro Rui Pombo, quer o engenheiro Nuno Lancasta já usaram o léxico mais científico, eu usarei alguns plebeísmos, falarei com mais simplicidade. Nós estamos a falar de limas, areias e argilas e estamos a falar de água turva. Eu peço desculpa por esta linguagem tão pouco parlamentar, mas eu penso que é a forma de falarmos diretamente aos portugueses e às populações de Setúbal que nos estão a ouvir. Não são os requerentes que ficaram mais preocupados do que os outros grupos parlamentares, nomeadamente estou aqui a olhar para um senhor deputado que também é muito ativista como eu nestas áreas, não ficaram mais preocupados do que nós. E quero ser sincero, em mim geraram alarme. E quero saudar o Parlamento português, quero saudar os diferentes grupos parlamentares, as pessoas que cá vieram trazer informação, as várias entidades, porque ao fim e ao cabo o que nós tivemos foi isto. Foi um muro que se partiu, areias que escorreram para a água e que criaram uma água turva. Há formas científicas muito mais complexas de dizer isto, mas eu acho que na audição de hoje, depois de tantas horas, era importante dizer isto. Felizmente, neste caso, ao contrário de outros, não houve nenhuma catástrofe ambiental, ainda bem que a própria natureza e as entidades estão empenhadas, e finalizo com isto, Sr. Presidente, cá estaremos para continuar a ser exigentes, muito vigilantes, mas também exigentes com o tipo de denúncias que são feitos, sob pena de um dia chamarmos por ajuda e ninguém nos ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usará agora da palavra pelo Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar aos senhores representantes da ICNF e da APA e, naturalmente, cumprimentar também os senhores deputados. Agradecer muito os esclarecimentos que aqui foram dados. De facto, permitiram-nos ter uma noção mais clara sobre aquilo que são os danos que resultaram e, portanto, que não são danos irreversíveis. São, evidentemente, uma situação que deve-se ao máximo procurar precaver, procurar que não aconteça, mas, enfim, não provocou qualquer tipo de dano que inicialmente tínhamos uma expectativa que pudesse ser maior, ou mais grave, ou mais intenso. Eu creio que ainda assim será fundamental perceber sempre se este tipo de situações, e isto não estará no âmbito nem do ICNF nem da APA para responder, mas é algo que o parlamentar aqui do PSD deixa bem presente, que é fundamental que este tipo de operações decorram de forma a que este tipo de derrames sejam evitados, porque neste caso estávamos efetivamente a falar de sedimentos que não tinham esse nível de perigosidade. Contudo, certo é que este tipo de operações poderá também acontecer com outros sedimentos que têm uma perigosidade maior. Não é o caso, felizmente isso não aconteceu, mas ainda assim há aqui um âmbito de abrangência no que diz respeito à mancha, por assim dizer, que foi originada por este ramo e que atingiu, tanto quanto percebi, e aqui gostaria de facto obter este esclarecimento por parte do ICNF, creio que será mais o ICNF do que a APA, mas perdoem-me se estou eventualmente a indicar a instituição errada, mas creio que será mais o ICNF, e refiro-me concretamente aos produtores da aquacultura, onde inclusive até houve notícias públicas e, tanto quanto sei, até ocorreram efetivamente, a mancha de ramos chegou a esses locais. Portanto, saber se foram ou não identificados derrames junto aos produtores da aquacultura, se foram levantadas amostras e se foi de alguma forma possível perceber que esses derrames provocaram efetivamente uma perda naquilo que é a produção na produção da aquacultura. Dar uma nota também, como é óbvio, que este processo tem sempre que decorrer com uma análise técnica. E aqui nós estamos a falar, de facto, de uma análise técnica que está aqui bem patente e que, portanto, deixa-nos também um bocado mais tranquilos, mas, como dizia o Sr. Deputado do Partido Socialista, e até usou a rábula do Pedro do Lobo, que eu achei muito curioso, mas também há várias personagens e nós também não podemos fazer do avô rabugento, que é aquele que não deixa que nada aconteça e que nada se escrutine. Portanto, esse escrutínio é muito importante.
E nesse mesmo sentido é fundamental que sempre que existe esse sinal de alerta, e eu confesso que esse sinal de alerta existiu, que ele seja realizado. Outra coisa bem diferente é se ele poderia ser evitado. E eu creio que outra lição que aqui também é retirada é de facto a comunicação das instituições. Não particularmente da APA e do ICNF, que de facto têm um trabalho a fazer após o derrame, mas também de quem é responsável. E por isso eu volto a referir aqui este ponto, porque há uma economia que está efetivamente à volta do Porto de Setúbal. Já falámos aqui de quem faz a produção a nível da aquacultura, mas também há outras operações de logística que naturalmente têm que saber conviver uns com os outros, e há entidades que são responsáveis para que garantam que estas operações decorram com a maior normalidade. Quando acontecerem incidentes é fundamental que elas também surjam, e o Porto de Setúbal é importante que surja, e o Sr. Ministro, se achar por bem, é importante que também apareça e que preste esclarecimentos, porque estas situações de alarme essencialmente esclarecem-se com uma reação mais esclarecedora, que eu estou mais do que certo e seguro que não existiu. E, portanto, eu acho que quem também faz o seu papel de ativista, como foi o caso da SOS Sado, quando o faz, é também na expectativa de que exista uma resposta mais rápida e mais célere e mais esclarecedora por parte do poder político ou de quem tem a responsabilidade administrativa mais direta, de forma a poder esclarecer e não deixar que a informação se propague com muitas dúvidas, como foi o caso como foi este caso em que ocorreu. Nesse mesmo sentido, a minha pergunta, excepto as considerações, se de facto é esta questão no que diz respeito aos produtores da aquacultura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usará agora então da palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson de Peralta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dar conta da minha preocupação com a intervenção do Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Partido Socialista, porque parece que nós não devíamos chamar o ICNF, a APA, ou como o Bloco de Esquerda chamou a Administração do Porto, o Sr. Ministro. Bastava ouvir o Sr. Deputado do Partido Socialista dizer que está tudo bem, e até dizer aqui que diz muito melhor a forma como está tudo bem do que até como o ICNF e a APA está a dizer, porque o Partido Socialista diz que é só água turva. Bem, é curioso que o Partido Socialista diga que é só água turva, quando já agora o Governo, durante muito tempo, recusou responder se estavam ou não instalados os sensores de turbidez para as dragagens do Porto de Setúbal. Veio-se a saber que não estavam e, portanto, o Partido Socialista vem aqui novamente dizer é só turbidez. Eu devo dizer que, para quem não percebe, não é? Pelo visto o Sr. Deputado do Partido Socialista não percebe ou não quer perceber, que é a turbidez que mata as pradarias marinhas. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é de um episódio que vai arrasar uma imensa área de pradarias marinhas que são essenciais para a absorção de carbono da atmosfera, como zona de maternidade de peixes e de bivalves. E há muitas pessoas naquela zona que dependem dos bivalves, da pesca, e, portanto, a pergunta que eu gostaria de fazer ao ICNF e à APA é se tem alguma informação sobre alguma medida de compensação a estas comunidades pescatórias e de marisqueio, se vão ser ou não compensadas. Sobre a questão das lamas, como assim queremos chamar, não é? Turbidez. Numa audição anterior foi-nos dito, bem, nós nem sequer percebemos que havia algum problema porque pensávamos que eram lamas naturais e, portanto, nem sequer fizemos nada porque pensávamos que era só natural. Portanto, estava a pradaria a morrer e os responsáveis a continuar a operação sem que nada exista, sem que nada tivesse a acontecer. Mas tenho uma pergunta sobre a ação do ICNF. O rebentamento foi no dia 9 de janeiro e o ICNF só se deslocou ao local 11 dias depois, no dia 20. E a primeira pergunta para o ICNF é porque é que demorou tanto tempo a fazê-lo? Tem também uma questão sobre a avaliação de impacto ambiental que existiu, com uma declaração de impacto ambiental favorável condicionada. Se esta avaliação de impacto ambiental continha ou não os riscos sobre as bacias de retenção, porque não nos basta dizer, bem, estava a chover e por causa de estar a chover as bacias romperam. Sim, a chuva é uma coisa natural que existe, devem estar preparadas para isso, deve haver planos de contingência e, portanto, a avaliação de impacto ambiental devia também ter estudado
constatado isso. E queria perguntar também à APA e ao ICNF, aproveitando o repto e atendendo que o Bloco de Esquerda aprovou recentemente uma proposta para que as pradarias marinhas possam ser integradas no roteiro carbónico, possam ser protegidas, possa haver um mapeamento das antigas zonas para recuperação e, acima de tudo, conservação das que existem, se existe algo no terreno para garantir que isto vai ser efetivado, nomeadamente a conservação das pradarias, e como é que esta pradaria em concreto vai ser resolvida, até porque vai ser recuperada, até porque nós temos conhecimento que esta poluição de turbidez, como o Sr. Deputado do Partido Socialista diz, chegou a 20 km de distância à zona de Alcarce do Sal. Portanto, foi um episódio massivo de poluição na zona da Praia de Arominas, no estuário do Sado, que se prolongou pelo menos por 20 km e, portanto, não é só um episódio de turbidez, o que é uma forma muito de não querer fazer nada, de querer que ninguém faça nenhuma pergunta sobre o assunto, porque, tal como o Partido Socialista não fez nenhuma pergunta, veio aqui apenas dar esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usará agora então da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar mais três questões, e as três questões prendem-se com o seguinte. No âmbito do projeto, que foi sujeito a consulta pública de unidade de moagem de clínica do Porto de Setúbal e respectivo cais de apoio, no âmbito deste processo, o ICNF não participou nesta consulta pública. Nós gostaríamos de perceber porquê, porque embora a área em concreto e este terminal em concreto se situa ainda na área do Porto de Setúbal, a verdade é que as suas implicações, como estamos a ver neste caso concreto, neste acidente, podem ter repercussões sobre a área protegida ali contígua, e teria sido importante também a este nível esta participação, até para evitar situações desta natureza. A segunda questão prende-se com o seguinte. As dragagens que estão a ocorrer são consideradas dragagens de manutenção, mas é a própria ARH do Alentejo que entende e que refere no âmbito da documentação, que é pública, que que reconhece que este volume a dragar é considerável e ultrapassa os limites previstos na legislação sobre esta matéria. Por isso a minha pergunta é porque é que, mesmo ultrapassando a legislação, ou seja, mesmo o volume a dragar, ultrapassando os limites que a legislação estabelece, porque é que ainda assim foi considerado como dragagem de manutenção e não teve outra consideração? Era importante para percebermos porque esta dragagem com esta abordagem acabou por não estar sujeita à avaliação de impacto ambiental. E uma terceira questão, para terminar, prende-se com o seguinte. A Reserva Natural do Estuário do Sado é uma área protegida de grande importância pela sua riqueza natural, mas também pelo património histórico e cultural associado e muito ligado à vivência e às atividades das comunidades ali próprias. Por iniciativa do PCP, foi aprovada na Assembleia da República uma resolução, a Resolução da Assembleia da República número 10 de 2020, que recomenda a adoção de um conjunto de medidas para a proteção do estuário do Sado, nomeadamente o reforço em termos de meios humanos e materiais, em particular do ICNF e das equipas que acompanham e que têm a responsabilidade relativamente a esta área, na criação de programas de estímulo à gestão sustentável dos recursos naturais, protegendo as atividades tradicionais, na monitorização ou no reforço da monitorização das massas de água da bacia hidrográfica do Sado, a fiscalização de efluências indevidas de origem agropecuária e industrial e a eliminação de focos de poluição ainda existentes, o desenvolvimento, quer seja com a comunidade científica, quer com as comunidades locais, de programas de sensibilização e educação ambiental, com particular atenção para as pradarias marinhas pela sua importância, como está bem identificado nesta audição,
audição e também programas específicos de monitorização e conservação da população de roazes corvineiros. A questão que queria perguntar é o que é que está a ser desenvolvido para ir ao encontro destas recomendações, destes objetivos e de reforço, de facto, da proteção desta área protegida, tão importante para o distrito de Setúbal, em que tem identificado um conjunto de limitações, de insuficiências, nomeadamente ao nível dos seus meios, mas também a intervenção que é necessária fazer para evitar e reduzir os focos de poluição que tem sido muitas das vezes sujeita. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Usará então agora da palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que participa por videoconferência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, espero que todos estejam a me ouvir bem. Quero cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também os Srs. Deputados, um cumprimento também especial para o Sr. Presidente do ICNF e também, portanto, para o Sr. Presidente da APA. Primeira nota, portanto, de agradecimento pelos esclarecimentos, portanto, que foram prestados por parte do ICNF, portanto, e da APA, mas fiquei, de facto, aqui com algumas dúvidas que eu gostava, portanto, que o CDS pretendia que, de facto, que fossem esclarecidas. Portanto, e a primeira delas, portanto, diz respeito a quais foram as espécies, portanto, marinhas, portanto, que, de facto, portanto, foram afetadas, quais as medidas de compensação, portanto, se é que já estão previstas para a comunidade, portanto, pescatória, portanto, que vive, portanto, desta zona, portanto, de bivalves. Lamentamos, de facto, tudo o sucedido e lamentamos, não se tratou apenas, de facto, só de águas turvas, como o que foi aqui referenciado. Teremos também que aguardar, portanto, pelo processo, portanto, de contraordenação, portanto, que está, de facto, portanto, a decorrer, mas a questão, portanto, que eu queria deixar, portanto, era esta, portanto, em termos concretos, quais foram as espécies, portanto, que de facto foram afetadas, tanto nesta área, portanto, de 4 mil metros quadrados no estuário de Tejo. Portanto, era essa a pergunta que eu queria deixar, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais inscrições dos grupos parlamentares, passaremos então à resposta global dos requeridos, à ronda final, e, portanto, pela mesma ordem inicial, tem então a palavra por um período máximo de 10 minutos o ICNF. Não sei se pretende que seja primeiro o Sr. Presidente, o Engenheiro Nuno Banza, ou então o Engenheiro Rui Pombo. Faça favor, Sr. Engenheiro. Posso? Sim, obrigado, Sr. Presidente. Então, tentar aqui responder às questões que foram colocadas, as preocupações que foram manifestadas pelos senhores deputados. Dar nota que, relativamente ao impacto que este incidente teve sobre a atividade da aquacultura, designadamente e concretamente a questão da ostricultura, que tem uma relevância grande naquela zona do estuário, de acordo com a informação que temos e que recolhemos ao longo deste tempo, não houve impacto sobre essa mesma atividade, designadamente através de verificação no local, de verificação direta no local, com a interlocução com vários produtores e também junto da Associação Portuguesa da Aquacultura, foi possível até o momento verificar que este incidente não teve qualquer impacto significativo sobre a produção da aquacultura e da ostricultura em concreto naquela zona do estuário, tendo havido obviamente alguns sacos que ficaram bastante afetados por aquela turbidez da água, mas nada mais passou do que isso, pelo menos de acordo com a informação que nos foi possível recolher, junto de produtores e da Associação Portuguesa da Aquacultura, como referi. Felizmente não houve esse impacto negativo nesta atividade que muito significado tem para aquela área e para as várias empresas e pessoas que se dedicam a esta atividade. Relativamente àquilo que vários senhores deputados colocaram sobre o impacto que esta escorrência de dragados teve
concretamente sobre a área de pradarias marinhas existente na Praia de Eurominas, o que nos é possível verificar à data e pelos trabalhos já realizados no local, foi afetada uma área de cerca de 4 mil metros quadrados. Esta área foi afetada e levou à morte das ervas que constituem este tipo de pradarias. São da espécie Zostera nolti, fazem parte do habitat 1110, designado por bancos de areia permanente cobertos por água de mar pouco profunda, e que foram afetados e levou à sua morte por asfixia, portanto, ou seja, pela deposição de uma quantidade significativa de sedimentos sobre os mesmos, que levou à sua morte por asfixia. E, portanto, neste momento, a entidade responsável por este incidente apresentou já um plano de recuperação, um projeto de recuperação e de minimização de impactos que se encontra em análise. A proposta que temos em cima da mesa é uma proposta complexa, tem que ser analisada de forma muito criteriosa, avaliando os vários pontos que têm que ser verificados e depois emitiremos parecer e daremos nota daquilo que é a melhor forma de intervenção no espaço. No entanto, dizer que este projeto se consubstancia numa renaturalização da área terrestre, a recuperação dessa mesma área, a sua replantação com as espécies pré-existentes, e, portanto, naquilo que é a área terrestre, a intervenção é uma intervenção que será mais capaz e de forma tecnicamente mais simples. Naquilo que é a recuperação da área de pradaria marinha afetada, é uma situação de uma complexidade muito maior e que obriga também a uma análise de forma muito mais crítica e devidamente sustentada tecnicamente para que a intervenção seja consumada de forma mais capaz possível. E, portanto, neste momento estamos a analisar a proposta que nos foi submetida, que aconteceu no decorrer no seguimento de várias reuniões que foram tidas com a entidade responsável e que nos fizeram chegar agora no final de março essa mesma proposta e que se encontra em análise. Dizer que a área, embora aparentemente não muito extensa, é uma área importante. São 4 mil metros quadrados de uma área de pradarias marinhas, portanto, como já referi, um habitat de importância prioritária na zona. E, portanto, estamos atentos a isso. Dizer, no entanto, que temos desenvolvido vários trabalhos de monitorização e inventariação das áreas de pradarias marinhas em toda a zona do Estuário do Sado e também na zona do Parque Marinho Luís Saldanha, portanto, o Parque Marinho concomitante a esta área do Estuário do Sado e também do Parque Natural da Rábida, e que, quer no âmbito do projeto Biomares, quer agora no âmbito das ações desenvolvidas pela Oceans Alive, temos acompanhado esses mesmos estudos, participado nesses mesmos estudos e apoiado esses mesmos estudos portanto, com ações várias, quer de replantação e recuperação de áreas de pradarias marinhas, mas o mais importante que decorre neste momento é exatamente a inventariação para conhecermos precisamente quais são as áreas de pradarias marinhas existentes na zona e quais são as áreas potenciais de expansão das mesmas e que devemos priorizar projetos de investimento para esse mesmo efeito. Portanto, temos desenvolvido vários trabalhos nessa matéria. Relativamente ao processo de contornação, ele encontra-se em instrução, como já referi,
e queremos que o mesmo seja desenvolvido o mais rapidamente possível para termos as conclusões de forma mais rápida e a decisão tomada também de forma mais capaz e de forma mais rápida possível para que o que venha a ser essa mesma decisão tenha um impacto de minimização também e de impactação sobre aquilo que é o dano que foi causado àquela área em concreto. Portanto, eu penso que genericamente corri, pelo menos das notas que aqui tirei, aquilo que foi referido. Só dar nota relativamente a uma questão que também foi colocada relativamente à questão dos recursos humanos, ao reforço dos recursos humanos e que o Instituto deveria fazer para esse efeito. Dar nota que o Instituto recrutou através de 3 concursos para o seu corpo de vigilantes de natureza vários elementos, alguns deles afetos à Reserva Natural do Escoário do Sado e ao Parque Natural da Rábida. São equipas que trabalham de forma complementar nesta área, na sua totalidade. Depois dizer também que se encontra atualmente em curso 2 concursos, um concurso interno e um concurso externo de recrutamento de técnicos superiores, entre os quais prevê-se que, por exemplo, um biólogo marinho seja recrutado através de um concurso externo exatamente para o apoio à Reserva Natural do Escoário do Sado, e portanto um reforço muito importante para esta mesma matéria, e que naquilo que é a fiscalização, temos desenvolvido variedíssimas ações de fiscalização pelo Corpo Nacional, pelo Corpo de Vigilantes de Natureza do Instituto, e em concreto, como referi, as equipas afetas ao Parque Natural da Rábida e à Reserva Natural do Escoário do Sado, que trabalham de forma complementar, fiscalizações essas que têm acontecido muito em parceria e de forma articulada com os elementos também da Polícia Marítima e outras entidades, designadamente a APA e a GNR, a Unidade de Controlo Costeiro, que têm permitido desenvolver ações de forma mais capaz e de forma mais visível no terreno, e que tem permitido também acompanhar os vários trabalhos que decorrem na área do Escoário do Sado e nas áreas complementares à mesma. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Então usará agora da palavra, também para uma intervenção, com uma resposta global, o Sr. Presidente da APA, o Dr. Nuno Lacasta. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito obrigado. Há pouco trataram por engenheiro, eu devo dizer que é uma grande honra, mas sou só jurista. Normalmente eu costumo utilizar aqui uma piada na APA, que é: quando as coisas correm bem sou engenheiro, quando correm mal sou jurista. Enfim, a verdade é que a interdisciplinaridade é claramente uma força em geral nas organizações, e isso não quero deixar de referir. Vou fazer 3 ou 4 considerações genéricas, se me permitem, e depois tentar abordar as diferentes questões colocadas. A primeira que gostaria de referir é a seguinte: recordando aquilo que já todos percebemos, nós deparámos-nos com um acidente, com uma situação excepcional, com uma situação que, tendo sido acidental e excepcional, foi de imediato colmatada por parte do promotor, por parte do licenciador, neste caso o Porto, por parte das entidades com responsabilidades, nomeadamente a APA e o ICNF, como aliás escutámos. Mais um parêntese em geral, não sobre este caso. Eu sou muito sensível a este argumento das areias escuras e evidentemente também o da turbidez, porque eu acho que é importante, todos nós, concordo inteiramente,
prestarmos esclarecimentos e irmos informando as populações, no fundo, de situações que muitas vezes, em processo, aliás, quantas vezes perfeitamente pacíficos, digamos assim, mas é importante irmos esclarecendo. Eu recordo-me, por exemplo, em 2013, 2014, quando de uma das operações regulares de reposição de areias na costa da Caparica, que é sempre uma operação sujeita, naturalmente, aliás, a muita divulgação e a muita opinião. Recordo-me perfeitamente de algumas pessoas referirem que a areia era preta, que a areia era escura e que, portanto, era uma areia contaminada. E não... e recordo-me de esclarecer que não, apenas era areia molhada e que quando secasse ficaria naturalmente à vista de todos que não se tratava senão de uma areia molhada que secando naturalmente, como acontece em tantos casos. E eu gostaria de dizer isto porque uma matéria que foi objeto de conferência a priori, teve a ver com a classificação dos sedimentos, ou melhor, a análise da tipologia de sedimentos. Ela estava prevista na Declaração de Impacto Ambiental, que a quando de dragagens de manutenção teria que ser feita esta análise a priori. Ela foi feita, foi concluída então que os sedimentos não eram perigosos, em suma. Isto é, na sua vastíssima maioria tipo 1, sem perigosidade, areias no fundo, as areias vestigiais de tipo 2 foram também identificadas e foram, como vimos, colocadas no terrapleno. É óbvio que o facto de se ter degradado esta pradaria é de lamentar, todos o reconhecemos, todos o admitimos, mas como ouvimos, ela vai ser reparada e a situação ambiental será reposta e todos zelaremos para que assim seja. Todos estaremos vigilantes para assegurar que esta pradaria é devidamente reparada, compensada nos termos em que o ICNF entender apropriado, certamente fará nesta matéria o que deve fazer. Aliás, o Sr. Presidente do ICNF e eu próprio temos vindo a falar no que diz respeito também à importância que temos que, do ponto de vista de comunicação e de sensibilização e divulgação, a transmitir às populações a importância das pradarias marinhas. De facto, são muito importantes para a preservação dos ecossistemas, mas sobretudo também para a preservação dos serviços que esses ecossistemas prestam aos estuários, aos rios, às diferentes atividades humanas que ali ocorrem. Ainda assim, gostaria de referir, factos são factos, que sem embargo de reconhecer que estamos a falar de 4.000 metros quadrados, ainda assim, esta área afetada corresponde a 1% da área de pradarias do estuário do Sado. A 1% da área de pradarias do estuário do Sado. E como ouvimos, será objeto de reparação. Uma outra nota que gostaria de dar, mais uma vez, é sobre a tipologia os sedimentos de tipologia de tipo 2. Se é certo, número 1, que não vislumbro relação causal entre o facto objetivo de termos que ter depositado mais areia no terrapleno, tipo 2, e esta cedência de talude, não se vislumbra essa relação causal, ainda assim gostaria de voltar a expressar a minha frustração por não termos sido capazes de colocar esta areia no sítio onde ela devia ter sido colocada, que era na embocadura do estuário, porque aí ela ia prestar um serviço ambiental na medida em que entraria na deriva costeira e poderia ser depositada na praia imersa jusante. Era isso que devíamos ter feito e se calhar, e certamente não o fizemos porque estava pendente uma providência cautelar, como sabemos o processo da dragagem do canal de navegação principal do Sado estava em andamento, foi um processo controverso. Senhoras e senhores deputados, estou disponível para prestar também todas as explicações sobre esse processo que, como vimos, agora decorreu sem sobressaltos e com todas as análises, com todas as conferências que deviam ter sido feitas. Gostaria de referir que se tivesse sido identificado sedimentos tipo 3, eles não seriam colocados no terrapleno, eles seriam colocados numa outra localização, como aliás manda a própria lei e portanto, todas as salvaguardas foram dadas atempadamente no âmbito da declaração ambiental original e no âmbito desta intervenção que não carecia da avaliação de impacto ambiental, novamente, na medida em que do ponto de vista técnico não há mais pequena dúvida que estamos perante uma dragagem de manutenção. Não há nenhuma dúvida do ponto de vista técnico dentro da APA com as entidades sobre
caracterização desta intervenção, que aliás já estava prevista na dia, insisto, sobre esta matéria, e aquilo que fizemos agora foi conferir, como devia ter sido, se os procedimentos tinham a tipologia que acabou por ser aquela que foi verificada. Uma outra nota que gostaria de dar é que a APA está profundamente confortável com o ativismo cidadão na área do ambiente. Aliás, são muitas vezes preciosos parceiros nos alertas, porque, como sabemos, não temos capacidade para estar em todo lado a toda a hora, e são alertas que são muitas vezes preciosos. Se aqui ou ali poderá existir, a palavra é minha, uma hiperbolização ou não, da forma como as coisas são apresentadas, com toda a sinceridade, muito confortável apesar de tudo, porque, enfim, defenderei sempre, obviamente, uma sociedade aberta, livre, onde a liberdade de expressão não tem qualquer constrangimento. Acho que essas sociedades são as sociedades que melhor funcionam e que é aquela sociedade que quero para o meu país. Sobre a pronúncia do ICNF no âmbito das declarações de impacto, das avaliações de impacto ambiental, o ICNF, gostaria de esclarecer esta matéria, senhoras e senhores deputados, o ICNF, qualquer entidade pública como sabemos, não se pronuncia no âmbito da consulta pública. A consulta pública, como o próprio nome indica, é para o público se pronunciar. As entidades públicas pronunciam-se ou integrando a comissão de avaliação, como aliás foi o caso por parte do ICNF à época, ou emitindo os seus pareceres normais, e portanto assim foi, e não podia deixar de ser, perante a proximidade precisamente desta zona de proteção especial. Para terminar, apenas referir que de facto importa dar a nomenclatura certa às situações. É um acidente que é lamentável, a expressão e os impactos deste acidente são, apesar de tudo, de uma significância reduzida. É possível, como ouvimos, ser reparado este dano, incluindo na Pradaria Marinha. Nisto que todos trabalharemos nos próximos tempos e zelaremos, como disse, para que seja esta situação reposta e reparada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Damos assim como concluída esta audição e esta primeira parte da nossa reunião de hoje. Agradecer às entidades presentes, ao Sr. Presidente do SNF, ao Sr. Diretor Regional do Val de Tejo do ICNF e ao Sr. Presidente da APA. E, portanto, muito obrigado, Sr. Presidente. Esta primeira parte. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado e bom dia a todos, Srs. Deputados. Muito obrigado, bom dia. Obrigado.